mundo está cheio de casos de superação. Pessoas que passam por situações extremas, não se abalam e dão a volta por cima. Esse é o caso do americano Fred Fergus, que foi de bebê abandonado ao lado de latas de lixo na zona rural do estado americano da Flórida, nos Estados Unidos, a milionário da tecnologia. O americano Fred Fergus construiu uma empresa que vale hoje 62 milhões de dólares, 334 milhões de reais. Mas, até chegar a esse nível, a vida de Fred não foi fácil, não. As crianças zombavam dele, chamavam ele de bebê do lixo, que ninguém o amava, que ele era sujo. Ele conta que quando descia do ônibus escolar, as crianças o agarravam e o jogavam em latas de lixo, rindo dele. Chegou ao ponto de seu pai adotivo ter que o esperar no ponto de ônibus e o acompanhar até em casa. E as crianças o perturbavam ainda mais, zombando dele por seu pai usar bengala. O pai de Fred, Nathan, tinha 74 anos e sua mãe, Beth May, 66, quando o acolheram. Eles tinham seus próprios filhos biológicos e haviam acolhido dezenas de outras crianças ao longo dos anos, muitas delas enquanto seus próprios pais estavam na prisão, e planejavam parar quando fossem velhos. Mas de repente Fred chegou. Ele não tinha ninguém que o quisesse, então eles o adotaram e o criaram como se fosse seu filho. Quando Fred começou a fazer perguntas, Nathan contou sua história. Ele disse: "Vou contar sem rodeios. Sua mãe biológica te abandonou e como eu e Beth não queríamos te mandar para abrigos, nós te adotamos. Ele se sentiu um lixo e sempre se lembra de quando seu pai o agarrou pelos ombros e disse: nunca deixe isso te aborrecer." Os pais de Fred lhe deram todo o amor que uma criança pode desejar. Eram pessoas íntegras e bons exemplos de caridade e benevolência, o que fez com que ele desejasse ser como eles quando crescesse. Segundo o próprio Fred, que diz: "Vi meu pai sempre ajudando as pessoas, parando no caminho para atender estranhos, alimentando os sem-tetos. Ele era um homem incrível e eu quero ser como ele." Numa ocasião, seu pai o levou a uma loja de segunda mão, onde convenceu o vendedor a lhe vender um computador velho e danificado, pelo qual pagaram $24, e realizou o sonho do jovem, que era fascinado por computadores. Como o computador não ligava, Fred o desmontou e o consertou, e aquele computador apagou toda a dor do bullying que ele sofria. Aprendeu a programar quando tinha 10 ou 11 anos e começou a escrever programas básicos. Foi seu ponto de partida. Pouco depois de aprender a linguagem dos computadores, Fred conseguiu seu primeiro emprego aos 12 anos. Ele frequentava um curso depois da escola em um laboratório de computadores. Não havia técnicos de informática, então, quando uma máquina parava de funcionar, ela era desligada e empilhada com outras danificadas. Ele então pegava e substituía as partes danificadas de umas pelas partes boas de outra. Na época, a diretora executiva do programa era a prefeita da cidade de Quincy. E ao ver o que Fred havia feito, ficou surpresa, pedindo permissão aos pais dele e levou-o à prefeitura. Eles tinham dezenas de computadores quebrados lá e Fred se dedicou a consertá-los, indo ao local todos os dias depois da escola. Ele recebia $12 por hora, mas não era tanto pelo dinheiro. Segundo Fred, ele se divertia muito. 3 anos depois, quando tinha 15 anos e ainda trabalhava para a prefeitura, uma empresa ofereceu um programa de monitoramento de medidores de pressão de água por $600 mil.
os funcionários acharam melhor confiá-lo a Fred, que criou o programa de que precisavam, com o mesmo salário que estava pagando a ele. Foi então que ele tomou uma decisão. Na época, ele estava entediado com a escola, então decidiu sair e começar seu próprio negócio, embora seus pais discordassem. Quando Fred tinha 17 anos, Nathan, seu pai, adoeceu com Alzheimer, doença que afeta o juízo e a consciência do paciente. Ele saía de casa achando que o perseguiam e às vezes esquecia de colocar a camisa ou a calça, mas o jovem percebeu que o pai não parava de calçar os sapatos. Então, abriu as solas deles, colocou um circuito neles com um microfone, um alto-falante e uma placa de rede de amplo alcance, integrada com o seu laptop. Isso tudo foi antes da existência da Apple ou do Google Maps. Quando seu pai desaparecia, ele apertava um botão no seu computador e sabia onde ele estava. Alguns anos depois, Fred vendeu a tecnologia de calçados inteligentes que havia criado para cuidar de seu pai por mais de $2 milhões. Mas foi nessa época que a saúde de Nathan piorou e ele morreu. Fred nunca pôde comprar para ele o carro e o barco de pesca de que ele tanto gostava. Foi então que aprendeu que o dinheiro nada mais é do que uma ferramenta e decidiu fazer todo o possível para tentar deixar o mundo melhor quando fosse a sua vez de partir, porque seu pai, sem ser rico, teve impacto na vida de muitas pessoas e ele queria fazer o mesmo. E Fred tinha um plano: lançar uma empresa de telecomunicações, porque havia detectado uma lacuna no mercado. Grandes empresas não investiam em áreas rurais como a que ele morava, norte da Flórida, Geórgia do Sul. Então, não havia infraestrutura para os moradores desfrutarem de conexões rápidas. A maioria das pessoas ainda usava uma conexão de escada para acessar a internet. Então, após 394 tentativas, a FCC finalmente lhe concedeu uma licença. A FCC é a Comissão Federal de Comunicações, uma agência estadual independente dos Estados Unidos, sob a responsabilidade direta do Congresso. O órgão é responsável pela regulamentação, incluindo censura das telecomunicações interestaduais e internacionais, por rádio, televisão, rede sem fio, telefone, satélite e cabo. Quando Fred finalmente recebeu sua licença como operador de telecomunicações aos 21 anos, ele se tornou a pessoa mais jovem e o único afro-americano a obtê-la. Fred começou instalando cabos de fibra ótica e construindo torres de telefone com as próprias mãos para construir sua empresa, a Fedus Communications, avaliada em dezenas de milhões de dólares. Mas seu diferencial é o que ele faz com o dinheiro que ganha. A Fedus Foundation oferece bolsas de estudo para estudantes afro-americanos e contribui com ajuda humanitária. Durante a atual pandemia, ela forneceu equipamentos de proteção individual e ferramentas de aprendizagem digital para crianças carentes. Fred, por sua vez, continua inventando produtos para a saúde, como os sapatos tecnológicos que criou para o pai. A inspiração para outras de suas invenções foi outra experiência traumática que teve quando tinha 8 anos, quando seus pais foram visitar o tio de Beth May e o encontraram morto por um coma diabético. 14 anos depois, Fred criou um programa para tentar prevenir esse tipo de morte. Os diabéticos têm que medir seus níveis de açúcar no sangue com regularidade, mas em áreas rurais como a Geórgia do Sul, onde morava o tio de sua mãe, não havia ninguém para fazer isso. Então, criou um glicosímetro.
inteligente que, após de fazer a medição, ele compartilha os dados com seu telefone, seus médicos, seus familiares e seu plano de saúde, para que, se algo estiver anormal, todos sejam avisados. Beth May acabou também sofrendo de Alzheimer. Ela sempre teve muito orgulho do filho, embora nunca tenha entendido que ele estava trabalhando com computadores. Ela pensava que ele estava trabalhando com videocassetes. O conselho de Fred aos outros: não deixem que as circunstâncias definam quem você é e dê oportunidades aos outros. O que você achou dessa história verídica de superação? Vale seu like? Então capricha no like. Deixa aqui embaixo seu comentário, se inscreva para receber mais histórias como essa e compartilhe para aquele seu amigo ou amiga que esteja precisando de um incentivo. O canal precisa dessas interações para crescer e melhorar seu conteúdo, imagem e som. Está nas suas mãos, ao toque dos seus dedos, desfrutar de melhores informações e entretenimento. Obrigada, um forte abraço e tchau!